Oi? Hoje eu vou falar de mangá. Eu tava fuçando nas minhas coisas esses dias, aquelas coisas que você deixa embaixo da cama e esquece, sabe? E achei alguns mangás. E eu tinha até esquecido que eu lia muito quando eu era mais novo. Só pra explicar primeiro, mangá significa em japonês histórias em quadrinhos. Assim como nos Estados Unidos se chama comics. E aqui no Brasil a gente chama comumente por HQ, que é a abreviação, né? História em quadrinho. Um termo um pouco mais antigo usado aqui no Brasil é gibi, e era o nome de uma revista, e era publicada em 1939 aqui no Brasil. Era uma revista que publicava quadrinhos, e como ela ficou muito famosa, acabou se tornando sinônimo de revista em quadrinho no Brasil. Do mesmo jeito que você vai comprar maisena, na verdade maisena é a marca, né? Você vai comprar amido de milho, ou igual você vai comprar Bombril também. Bombril é a marca, você vai comprar palha de aço. Mas voltando ao assunto que é mangá, a história é bem antiga, o mangá vem lá do século 8. Mas só pra dar uma resumida, o mangá começou quando existiam peças de teatro lá no Japão e tinham alguns caras que ficavam desenhando aquela peça nos rolos de papel bem antigo, tipo aqueles manuscritos assim, sabe? Aí foi passando o tempo, o mangá foi ficando mais popular lá no Japão e quando foi na Segunda Guerra Mundial, ele se popularizou porque as pessoas ficavam mais dentro de casa ou abrigadas, sei lá, e o passatempo delas era ler. Então o mangá ficou bem popular nessa época porque se você saísse, ia ter um monte de bomba explodindo. Então era bem mais seguro você ficar em casa lendo um mangazinho de boa lá, né? Aí depois da Segunda Guerra teve um cara chamado Osamu Tezuka que ele se inspirou nos desenhos da Disney e criou os próprios traços dele para desenhar o mangá. Criou alguns mangás com um traço bem marcante e com um olho grande. E no caso o olho grande seria para expressar as emoções de uma forma mais fácil. Os personagens que têm um olho grande você consegue perceber as emoções mais facilmente. Então esse cara aí, o Osamu Tezuka, revolucionou não só no traço, mas também no enquadramento de uma forma mais cinematográfica e com um enredo bem interessante. Então o mangá dele estourou e ele publicou várias obras de sucesso que inclusive já foram publicadas aqui no Brasil também. Dentre elas Astro Boy, A Princesa e o Cavaleiro e Black Jack. E com todo esse sucesso e com toda essa revolução, Osamu Tezuka é considerado o pai do mangá moderno. Somente lembrando que no Japão a leitura tradicional deles é da direita para a esquerda, é o contrário daqui da gente do Brasil. Então para você aí na tela seria daqui para cá e outra de cima para baixo. Então eles leem assim, ó. Entendeu? Isso vale para jornais, revistas e também o mangá. E o mangá é todo preto e branco, com a exceção de algumas páginas coloridas, às vezes no começo da história ou no meio também, ou algum pôster. Isso acontece por dois motivos. O primeiro é para reduzir custos. Se não precisa colorir o mangá, ele fica mais barato, então ele fica mais acessível para as pessoas comprarem. E o segundo motivo é para ser mais prático de fazer. Se não precisa colorir, ele fica pronto mais rápido, né? Então eles conseguem entregar dentro do prazo. Existem algumas edições coloridas todas, tudo assim, mas não é o principal. Essas edições saem esporadicamente ou alguma edição comemorativa, algo do tipo. Eu particularmente acho a arte preto e branco mais rica em detalhes. Já que eu falei em relação a prazo de entrega, eu vou explicar resumidamente como que é o processo da publicação de um mangá. Primeiro o autor ele faz um esboço do capítulo, não do mangá inteiro, ele faz um capítulo somente. E ele mostra pro editor dele. O editor dele vai ver esse rascunho e vai dar a opinião dele, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser tirado, tanto em relação à história como em relação ao desenho. E o carro do gás está passando agora. Então o capítulo a princípio fica nesse vai e vem, né? O autor faz isso, o editor fala para corrigir aquilo, ele corrige, depois não tá bom ainda. Então finalmente quando o editor e o autor se acertam lá e o capítulo fica legal, aí sim ele vai para a publicação. Só que essa publicação acontece numa revista que reúne vários capítulos de várias histórias. Existem várias revistas dessa no Japão. O exemplo de uma delas, que é a mais famosa, é a Shonen Jump. Então você compra uma revista dessa que ela é bem grossa, grandona assim, e tem vários capítulos de vários mangás diferentes. Normalmente esses capítulos são publicados um por semana, ou dependendo, um por mês. Quando um número suficiente de capítulos é lançado, eles são compilados num volume único, que chamam de tankōhon. E aí sim é aquele livrinho que é o mangá que a gente compra aqui no Brasil. Já aqui no Brasil, o primeiro mangá publicado foi o Lobo Solitário em 1988. É que o interessante é que eles adaptaram esse mangá para leitura ocidental, ou seja, pra gente ler normal, como se fosse um quadrinho nosso aqui. E eles fizeram o quê? Inverteram todas as páginas. Então, quase todos os personagens são canhotos.
Quase todo personagem é canhoto, porque eles inverteram tudo pra ficar melhor pra gente ler. Só em 2000, quando a editora Conrad lançou o mangá Dragon Ball e também Cavaleiros do Zodíaco, foi que eles mantiveram o mangá com as páginas invertidas e só traduziram o diálogo. Ou seja, você lê o mangá hoje em dia em português, só que lendo as páginas de trás pra frente. No começo é um pouco complicado, mas você acostuma. E pra quem gosta mesmo, eu acho muito legal, porque mantém o mais fiel possível do original. Depois disso, em 2001, teve um outro boom do mangá aqui no Brasil, que foi a editora JBC. Ela publicou 4 títulos de peso, que foi Samurai X, Sakura Card Captors, Guerreiras Mágicas de Rayur e Video Girl Ai. E o primeiro mangá que eu comprei foi o Samurai X, né? E eu fiquei muito feliz porque eu já lia sobre mangás anteriormente em revistas e eu fiquei tão alegre que eu acho que eu li aquele mangá umas 35 vezes. Tava até meio amassado já de tanto que eu li. E muito legal porque ele vinha com várias notas de rodapé explicando algumas expressões e costumes, então você aprende muito sobre a cultura do Japão também. Existem vários estilos diferentes de mangá, não é só uma coisa só. O gênero mais famoso é o shonen, que é um gênero para garotos, então é aquele clássico gênero que você vai ver tipo o herói e vai ver o inimigo forte. E depois o herói vai ganhar, vai ter o final feliz, mas vai ter sempre o inimigo mais forte também, mano. Coisa de porrada mesmo, coisa de moleque. Tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece, Cavaleiros do Zodíaco mesmo. Outro estilo bem famoso é o shoujo. Esse estilo é mais voltado pra garotas. Então são mangás que tem menos ação, são mais calmos, mas focam mais no romance, tem os traços também mais delicados, são mangás mais calmos, né, mais parados, mas pra meninas mesmo. Mas tem muitos títulos bons também que acabam fazendo sucesso entre todo mundo, tanto garotos como garotas. Isso vale também pro shonen, né? Apesar de ter essa designação de diferença de estilo, né, nada impede de que um garoto leia um shoujo ou uma garota leia um shonen. Tem os mangás infantis também, são os Kodomo mangá, mangá pra criança, que geralmente tem tipo uns bichinhos, criaturinhas, tipo Doraemon, por exemplo, que é bem famoso. E tem também os hentai, que são mangás adultos, que focam mais em coisas adultas. O mangá fez tanto sucesso que ele também influenciou muitas obras aqui no Brasil, inclusive a Turma da Mônica Jovem, né? Se você prestar atenção, eles têm alguns traços semelhantes ali do mangá. E por falar nisso, o Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, ele era amigo pessoal do Osamu Tezuka, que revolucionou o mangá. E quando o mangá faz muito sucesso, são vendidos muitos volumes, ele ainda vira um anime, que é o desenho animado japonês. E a principal diferença entre o mangá e uma HQ americana, uma história em quadrinhos americana, é que o mangá ele foca mais nos desenhos, na imagem. A história em quadrinhos americana ela foca mais no diálogo. E somente lembrando que mangá tá muito longe de ser uma coisa só de criança. E é uma ótima alternativa à leitura. Para quem não gosta muito de ler livro mesmo, ou não gosta muito de HQ igual eu, né, o mangá é uma ótima opção. Traz muita cultura e os desenhos são muito bonitos também. Você de repente pode até aprender a desenhar copiando os desenhos do mangá, que são relativamente fáceis comparados com outros estilos de desenho. Fala pra mim se você já conhecia mangá, se você já leu, se você tem curiosidade, ou se você não gosta, odeia, não sei. Escreve aqui nos comentários qual a sua opinião sobre mangá ou histórias em quadrinho no geral, né? Se você gostou do vídeo, dá um like aí. E não se inscreve de se esquecer. E não se esquece de se inscrever no meu canal, porque aí você vai ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo também. Então é isso. Tchau! Eu tenho a coleção de El Hazard, são somente 6 volumes. Eu tenho um mangá também Astral Project, coleção de 4 volumes. Eu tenho o box de Onegai Teacher, que são 4 volumes também. E tem o box com a coleção completa de Cowboy Bebop, são somente 6 volumes. E a edição número 6, ela é autografada pelo criador da série, Shinichiro Watanabe. Teve um evento com uns fãs onde ele mostrou o trabalho dele e eu levei esse mangá aqui pra ele autografar. Na época eu tava cabeludo e barbudo e